Deputado estadual reeleito, Laerte Gomes. Quanto tempo na condição de deputado? Seja bem-vindo aqui. Nunca é demais falar, deputada. Boa tarde, Gilson Honorato. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Já é de deputado estadual o terceiro mandato, com 2 de prefeito e 5 mandatos já. O senhor chegou a perder alguma eleição? Não. Disputei 5 eleições e Deus foi bom comigo e o povo. E que acabamos tendo isso, todas as eleições que disputamos. É penta, então, é penta 5 vezes. E foi essa, lá. E essa com uma votação bem marcante, né? E assim, isso é que é interessante, né, deputado? Por isso que eu toquei nesse assunto, porque além de o senhor ser reconduzido ao cargo que se colocou à disposição da sociedade, sempre é com um número maior de pessoas depositando esse voto de confiança, né? Desde a primeira. Porque às vezes o candidato ele bate na trave, perde vai votação. Cansando, né? Muitos anos de mandato. E o senhor tem crescido essa aceitação. Isso é a comprovação, talvez, de uma história que o senhor vem implantando no estado de Rondônia, pelos diversos cargos que o senhor já passou, de comprometimento com o que é feito no período de campanha, de entregar aquilo que prometeu. É verdade, eu acho que é fruto do trabalho que a gente constrói ao longo de um mandato, né? Ao longo da vida pública. São 20 anos com mandato e nessa eleição nós tivemos a maior votação desde 1982 para deputado estadual em Rondônia, quando foi a primeira eleição, né? Nós obtivemos a maior votação da história da eleição para deputado estadual. E isso é gratificante, né? A gente sendo de um colégio eleitoral pequeno do interior, né? Eu já fui de Alvorada do Oeste, hoje de Paraná, que mora um pouco, mas se você for comparar, Porto Velho é pequeno, que é a capital, né? Então a gente agora conseguiu bater esse recorde aí, 25.603 votos, é uma votação da história. Isso é muito gratificante, mas também muita responsabilidade, né? E é fruto do que você falou, fruto de uma condução de mandato ao longo dos 4 anos que veio resultar nessa votação. O senhor se identifica em que condição para mais um mandato? Quais as principais bandeiras que o senhor teve que se reinventar para despertar na população esse interesse em falar, não, eu preciso manter o Laerte, eu preciso optar pelo Laerte? Qual é o divisor de águas na perspectiva futura do deputado? Olha, o que eu sempre fiz, Adilson, e faço, é cuidar de gente. Eu sou um cara que eu gosto de andar, eu não consigo ficar parado, eu visito, eu estou presente nos municípios, no distrito, nas linhas, né, nas cidades, lógico, e está interagindo com a população. Eu acho que esse é o grande diferencial, porque você faz essa captação do sentimento do eleitor, do que o cidadão está sentindo, do que ele quer. E eu procuro me adequar a isso. Então a gente trabalha muito forte no municipalismo, a gente trabalha muito forte com o associativismo, associações rurais, levando equipamentos, levando mudas de café, oportunizando o produtor a ter uma renda melhor. Trabalho muito também com a questão da infraestrutura urbana e rural. Então a gente trabalha muito nesse segmento do setor produtivo e isso faz que a gente esteja sempre presente em todos os municípios. O senhor falou sobre essa questão do setor produtivo, a gente tem que estar sempre relembrando a sociedade que em maio agora nós teremos mais uma edição da nossa Rondônia Rural Show. É um evento extraordinário, que na edição do ano passado a gente estava num evento que chegava talvez a 7ª maior feira do segmento no Brasil. Com os números de negociações prospectados, eu não tenho dúvida de que a gente aumentou o nosso patamar, estamos em outro patamar, a expectativa é muito grande. Já que o senhor falou sobre essa cadeia produtiva, quero falar sobre esse assunto ainda hoje no programa. Um outro ponto que eu queria que o senhor trouxesse para nós informações, o ICMS do gado, que é inclusive algo que parece-me que deu muito certo, foi bem assertivo, respondeu lá na gôndola, né, no consumidor final ele teve um benefício. Há alguns questionamentos sobre isso agora, como é que está a discussão lá dentro da casa. Nós temos uma outra problemática que eu queria entender se Rondônia também pode, de alguma forma, fazer a sua parte para que o consumidor final não sinta tanto, que é o aumento do preço dos combustíveis. Já estamos sofrendo na bomba. Onerando já, né? Já está onerando, entendeu? Tem outros pontos que eu gostaria de saber o que a gente tem de frutos positivos para serem colhidos ou plantados nos próximos dias. Deputado, hoje, basicamente, o que a gente pode dizer que os trabalhos da Casa de Leis retoma sem interrupções. Teve a posse, aquela sessão solene, e aí logo na sequência veio o Carnaval. Hoje a atividade agora é para valer, o ano começa legislativo. Agora começa a sessão ordinária, vamos ter hoje às 15 horas, sessão ordinária, e amanhã às 9 horas da manhã. Então agora começa de vez esse novo mandato para os deputados novos, né, e a gente também. E agora começa, sim, a se discutir as pautas, votar matérias, requerimentos, enfim, agora começa, de fato, as sessões ordinárias. Essa nova composição, o senhor vê com bons olhos? Ainda não deu tempo de sentir, propriamente dito, o que pode se dizer desse próximo período aí? Olha, teve uma renovação, né, são 13 novos deputados,
Então, o início é um pouco diferente, né? Mas os deputados que entraram, os novatos aí que estão chegando agora, com muita vontade de trabalhar, muitos já têm história na vida pública, como vereador, como prefeito, né, como secretários. Então, eu acho que vai ser uma boa legislatura, tem tudo para todos contribuir muito com o Estado de Rondônia. E o senhor tem muito a contribuir, haja vista o papel que o senhor já desenvolveu dentro daquela casa, né? Não só participando de comissões, presidindo a própria casa e tudo mais. Retomando um dos pontos que, inclusive, foi uma das nossas pautas sugeridas, esse ICMS do gado, como é que está a situação, deputado? O ICMS do gado, nós votamos essa matéria o ano 2022, né, colocamos na LDO uma redução. Primeiro nós baixamos a pauta do bezerro. E da novilha a pauta era 2.000 e pouco, baixou para 1.400 e da novilha baixou para 900. Depois houve uma pressão por parte do segmento, das associações, federações, da própria Assembleia, e o governo do Estado baixou a pauta de 12%, baixou o ICMS de 12% para 4%. Né? Isso venceu agora no final do ano. Só que esse ano passado, que todo teve essa ICMS de 4%, o governo do Estado não poderia renovar, porque ano eleitoral, os 6 meses últimos. Então, ele não conseguiu incluir isso na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque cometeria crime eleitoral. Então, não colocou. Então, agora, acho que é hoje ou amanhã, a Secretaria de Fazenda está pedindo autorização do CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, para prorrogar até dezembro, manter o ICMS do gado bovino em pé. Só para ficar bem claro, esse CONFAZ é o Conselho Nacional, que é presidido... que reúne todos os secretários de finanças do Brasil. Brasil. E não pode ter um voto contrário. Tem que ser unânime. Tem que ser unânime. Mas como já prorrogou do Acre, vai prorrogar aqui também. Então aqui vai ficar com 4% a tendência é que aconteça, então. Com certeza, a tendência é essa. Por parte da Casa de Leis e do próprio Executivo, há uma tendência de que o Executivo já necessário. solicitou. O governador Marcos Rocha já determinou, a Secretaria de Fazenda já colocou na pauta da reunião do CONFAZ, vai autorizar e nós vamos mudar a LDO agora, que precisa mudar, né, e vamos autorizar ao ICMS ser 4%, o mesmo do Acre. Muita gente tem falado, o Acre não é zero. Não, isso é lenda. É o mesmo projeto de Rondônia, inclusive o Acre copiou daqui, pegou o caramba daqui do CONFAZ para poder deixar 4% para sair gado em pé, bezerra e novilha. E só para você ter uma noção, Adilson, nós autorizamos, naquele momento, 500 mil cabeças de gado a saída. E muitos sindicatos, pecuaristas reclamaram, né? Reclamaram com a gente porque deveria deixar aberto para sair muito mais. Mas em 1 ano e meio saiu só 200 mil cabeças. Então mostra que esse problema da pecuária é no Brasil inteiro. A crise é no Brasil inteiro, né? Mas o governo do Estado vai fazer a sua parte e manter o ICMS 4%. O importante é, nós sabemos que o olhar, o olhar está atento justamente para criar as políticas adequadas para potencializar esse mercado. O que nós temos hoje em Rondônia... Não é de interesse do poder público prejudicar o produtor. O poder público tem feito de tudo para ajudar. O que nós temos em Rondônia hoje é uma crise dos frigoríficos, né? Muitos frigoríficos entraram em crise com essa questão da Covid, fecharam e sobrou as grandes unidades do Brasil aqui, as grandes marcas. E eu entendo, como deputado, eu entendo que há hoje uma cartelização. Não tem condições de nós termos aqui em Rondônia uma arroba R$50 a menos que São Paulo, o valor dela. Né? Então, hoje há uma cartelização por parte de alguns frigoríficos grandes, alguns grandes grupos econômicos que atuam nessa área de carne e precisa ser feito algo nesse sentido, né? Porque hoje o produtor rural que produz o bezerro, que engorda o bezerro, está no prejuízo. Infelizmente, a nossa cadeia produtiva hoje está pagando uma conta muito cara. Deputado, sobre a questão, já que estamos falando sobre desoneração, combustíveis, está todo mundo já assim, com o cabelo em pé, com os próximos passos. O governo federal ontem já tirou o benefício da isenção. A gente começa a entender que é um pouco meio controverso, porque nunca se arrecadou tanto no país, com tanta desoneração, e aí já começa um mandato com a oneração. Rondônia, naturalmente, vai ser enquadrada nessa questão. A gente já está vendo isso lá na bomba. O que o Estado, qual o olhar que vocês estão tendo para isso? O que pode ser feito em termos de Estado para que o rondoniense, o rondoniano não sinta tanto? O Rondônia deu um exemplo essa semana para o Brasil, né, de entender que você desonerar o tributo, você vai arrecadar mais, porque você vai vender mais. Eu vou dar um exemplo agora, até uma demanda que nós abraçamos elas, né, que nós fizemos toda a intermediação e negociação com o governo, que foi a pauta do óleo diesel. Como que o governo do Estado fazia antes? Ele cobrava o óleo diesel em cima de uma pauta média de R$ 7,03. Então ele cobrava o imposto do óleo diesel, falando de óleo diesel, ele cobrava o imposto de óleo diesel em cima de R$ 7,03.
A partir de amanhã, depois de um trabalho que nós fizemos junto com o Cid Petro, deixa um abraço para o Eduardo aqui, para todos os donos do postos combustíveis que nos procuraram para abraçar as demandas, a partir de amanhã é acima de 5,68. Então nós vamos com o imposto que era cobrado em cima de 7,03, a partir de amanhã o óleo diesel é cobrado em cima de 5,68, que é a nova pauta. Isso vai dar uma economia lá na ponta da bomba de 24 a 25 centavos a menos o litro de óleo diesel. Quem ganha com isso? O produtor rural, que está em plena safra agora, as transportadoras, os autônomos que estão transportando os produtos, né, os caminhoneiros, enfim, e o cidadão na ponta. E principalmente o cidadão lá na Quando ponta, você baixa porque o se óleo diesel, diminui o você valor, baixa o mercado, a farmácia, o frete, tudo que a frete, gente tudo consome baixa, vem de algum você meio acaba do baixando. transporte. Então, o governador Marcos Rocha, que autorizou essa baixada da pauta, ele está de parabéns, porque a visão de desenorar, né, você baixar imposto para vender mais, vai arrecadar mais ainda. O que estava acontecendo? As transportadoras grandes que transportam a soja do Mato Grosso, por exemplo, né, vinham até aqui a Porto Velho, voltavam, botavam lá em Vilhena só para chegar ali em Comodoro, que dá 100 quilômetros, né, botava o diesel lá, R$100 para chegar lá, e abastecia e enchia o tanque lá em Comodoro. Por quê? Porque era 30, 40 centavos mais barato o litro de óleo Recurso diesel. que poderia ficar em Rondônia. Porque a pauta lá era essa que nós estamos cobrando agora, 5,68. E aqui cobrava 7,03. Agora não. As empresas vão abastecer em Rondônia. Quem vai ganhar? Vai ganhar os postos combustíveis, né? Vai ganhar o Estado que arrecada mais e a população que baixou. Um trabalho que nós realizamos. Perfeito. Eu acho que essa questão aí vão ser levantada aí já na esfera federal, né? Nossa bancada tentar Tem que pressionar levantar o governo esse federal. questionamento. Não é momento ainda de onerar impostos. Não é momento. Nós ainda estamos... Até porque os reflexos da pandemia, deputado... A crise está aí, nós estamos saindo da Covid ainda, não saímos O mais não. forte a gente vai começar a sentir a partir de agora. Que é. acabam os benefícios, Com principalmente certeza, do governo federal. lá em cima o preço. Até então o governo federal estava injetando recurso para a subsistência das pessoas. Agora você precisa ser autossustentável. Não, nós falávamos agora em off, eu e você aqui, a questão das garagens, os carros, veículos usados, todos hoje, as garagens todas lotadas, tabela abaixo, os preços dos veículos abaixo, tabela FIPE, e não vende. Há menos de um ano era além da FIPE, agora está abaixo da FIPE. E não vende. Esse é o... Por quê? Porque as pessoas ainda estão com problema financeiro, né? Muito desemprego, também tem essa questão política que ainda não foi superada. Sanada, então, né? eu acho que é um erro que o governo federal está cometendo, tirando a isenção dos impostos dos combustíveis. Isso vai ter reflexo direto da inflação. Deputado, uma parte que o senhor também tem se preocupado bastante é sobre a questão da infraestrutura e aquela região central do estado, Ji-Paraná, por exemplo. Alô, minha querida Ji-Paraná, boa tarde a vocês que assistem a TV Meridional Band, com transmissão em HD aí no nosso coração de Rondônia. O senhor tem também planejamentos para investimentos na questão do saneamento em Ji-Paraná. Eu queria que o senhor contasse um pouco para nós como é que está isso. O saneamento de Paraná, que é uma obra hoje em execução do Estado, são quase 200 bilhões, obra pública, lógico, são quase 200 bilhões de reais de investimentos. Né? Infelizmente, foi paralisada a obra numa disputa com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, né? Junto com o Governo do Estado, com a empresa. Paralisou, a empresa colocou 200 funcionários de aviso prévio, que não é fácil, né? Famílias que trabalham, e a obra foi paralisada devido aos transtornos que tem causado na cidade. Porque é natural uma obra dessa de esgotamento sanitário, ela causar transtorno. Mas por falta, esse transtorno ocorreu por falta de planejamento da Prefeitura, que assinou um termo de compromisso de recuperar essas ruas em parceria com o Governo do Estado e não o fez. Então a empresa trabalha muito, abriu muitas valas e ficou esse problema de parar. Então ontem nós reunimos, eu vim para Porto Velho, a empresa que é a dona do consórcio, que é a Gaspar, que está fazendo a obra juntamente com a Casa Civil, Júlio Gonçalves, diretor do DR, Major Éder, secretário de Obras do Estado, Coronel Meirelles, nos reunimos e chegamos ao entendimento para a obra voltar a funcionar, a trabalhar. Daí, a partir de quinta-feira volta a obra, o Governo do Estado vai, o que ficou definido, o Governo do Estado vai dar a massa asfáltica para a Prefeitura tapar o que está aberto daqui para trás, os buracos da rua, acredito que sejam 8 a 10 quilômetros, quem é de Paraná sabe o que estou falando, e o DR assumiu o compromisso agora de fazer a recuperação. A empresa vai na frente abrindo e o DR vai atrás tapando, recuperando, até que o DR possa licitar e contratar talvez até a mesma própria empresa que está executando o saneamento básico, para que a empresa possa fazer a recuperação. Então, uma obra importantíssima que ia paralisar e que nós vamos dar sequência agora, junto com esse trabalho com o governador Marcos Rocha, que já comunicou aos seus secretários que essa obra é prioridade do seu governo. Então, a gente fica feliz, porque falar em saneamento básico, Adilson, é falar em vida, é falar em saúde, em qualidade de vida, em valorização da cidade. Todos os municípios do Brasil querem isso.
E não tem, Porto Velho não tem 2% de E saneamento não básico. só isso, né, deputado? Porque isso já é objeto de lei, Que é obrigado, né? O plano de saneamento já se tornou tem que ter, obrigatório, se tornou. já foi protelado quantas e quantas vezes. E vai ser ainda mais para frente, porque os municípios não conseguem. Não consegue. Se não Então, tiver dinheiro isso é uma do questão governo de federal, prioridade. né, como de Pará ia gastar 200 milhões de seu orçamento para fazer o saneamento desse, não ia fazer nunca. Então conseguiu esse dinheiro o governo federal no PAC e a gente entende que tem que ser concluída a obra. E espero agora que a Prefeitura Municipal, com o prefeito, que bota muita dificuldade o prefeito de Pará nessa obra, eu não entendo por quê, né, que agora eles conscientizem da importância dessa obra e que deixe o Estado concluir ela. Perfeito. O deputado, tem muito assunto para a gente estar debatendo aqui, mas eu sei que o senhor tem outros compromissos. Para encerrar, a questão do zoneamento é uma outra pauta que chama a atenção, já foi muito debatido dentro da Assembleia. Deve ser retomado? O que vem sendo pensado sobre isso para que a gente tome medidas mais assertivas? Os órgãos fiscalizadores, a ciência vem sido usada antes das decisões, como é que está? Olha, eu acho que o zonamento é a pauta principal de Rondônia nos próximos anos. Não pode se discutir crescimento de produção se não discutirmos o novo zonamento para o nosso Estado. Esse atual ele está muito retrógrado, está muito antigo, nós precisamos avançar. Agora, com responsabilidade. Eu acho que sentando todos os entes interessados numa mesa, né, os órgãos de controle da questão ambiental, o Ministério Público Estadual, Federal, né, o Tribunal de Contas, o Governo do Estado, a Assembleia, enfim, os sindicatos, associações, né, os ambientalistas, tem que sentar todo mundo numa mesa, né, e entender um projeto que a gente possa aprovar na Assembleia e o Judiciário manter. O problema é que nós aprovamos projetos, foi aprovado o zoneamento, mas com uma semana o Judiciário tornou inconstitucional a matéria, porque os próprios deputados, alguns, colocaram emendas que a gente sabe que não tem como ser aquela área ser produtiva. Então nós temos que ter responsabilidade. O juramento vai satisfazer todo mundo? Não vai. Que tem áreas que não podem produzir, a gente sabe disso. Mas nas áreas de produção, nós precisamos avançar. A nossa indústria é a agricultura. Nós temos um potencial muito grande de avançar. Então precisa essa responsabilidade de todos aqueles que dizem respeito ao zoneamento. A gente espera que seja uma das prioridades E ele já dessa fala nova de zoneamento socioeconômico, sustentável. ambiental. E sustentável. Ambiental E e tem que sustentável. ser, então você tem que sentar com todo mundo. Não adianta um lado achar, a questão ambiental achar que vai fazer da forma deles, não vai. Como o setor produtivo achar que vai fazer do jeito dele, não vai. Tem que ter um bom senso, é bom para o Estado. Tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. O deputado Laerte Gomes falando conosco hoje aqui um pouquinho sobre os planejamentos da atuação nesta nova legislatura e também de ações que já foram implementadas e que estão em andamento, e trazendo a informação também desta relevante obra do município de Ji-Paraná, que, se Deus quiser, tende a evoluir. Depende Espero também que um pouco agora. Espero que aqueles que jogam contra tenham consciência da importância dessa obra para o povo de Ji-Paraná. Até porque quem joga contra, concluir. joga contra o povo, né? Eu não entendo isso, uma obra dessa mas tudo bem. Eu tenho convicção de que vai haver a sensibilidade, e eu acho que é importante, tanto o executivo do município, trazer essa discussão com os representantes do parlamento estadual, do próprio governo estadual. Tem que entender que agora acabou-se campanha, agora atende-se ao anseio da população. Deputado, muito obrigado pela vinda, boa tarde, satisfação recebê-lo. Adilson, eu que agradeço a você, uma satisfação estar aqui no teu programa, deixar um abraço a todo o povo de Rondônia que está agora na Band nos assistindo aqui, né? Uma boa semana para todos, que Deus abençoe, e nós vamos estar sempre à disposição para trabalhar pela nossa população. Muito bem, está aí mais uma edição do nosso Assunto no Band Cidade.